O cristão e o mundo atual. Hoje iremos falar sobre uma última problemática que João estava lidando na igreja de Éfeso. Problemas com perseguição interna. E problemas com perseguição interna é sinônimo de sedução pelo mundo. É exatamente isto que João estava lidando na igreja de Éfeso. João estava ensinando um povo, uma comunidade. João estava tratando a questão de um povo que estava sendo seduzido pelo mundo. É preciso aqui assinalar que 1 João não mostra sinais de perseguição externa. A igreja aqui não estava sendo perseguida. Não havia nenhum perigo de violência que vinha de fora, que ameaçava a igreja. O perigo aqui era perseguição interna, ou seja, sedução, porque surgia de dentro. As pessoas ali já tinham sido seduzidas pelo mundo, pelas coisas do mundo, e por isso havia perseguição interna. É importante notar que Jesus já tinha dito em Mateus capítulo 24, versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Este era o perigo do qual Paulo também tinha advertido os mesmos dirigentes desta mesma igreja de Éfeso quando ele se despediu. Está lá em Atos 20, 29 a 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. O mal que 1 João procura combater, volto a dizer, não procedia de estranhos que queriam destruir a fé cristã, mas de homens de dentro da comunidade. Homens que pensavam que estavam aperfeiçoando a fé, aperfeiçoando as Escrituras, que aspiravam a tornar o cristianismo intelectualmente respeitado ou intelectualmente respeitável, utilizando filosofias e tendências e correntes do período atual, da época atual. E eles desejavam então expressar aqui o cristianismo utilizando essas tendências. Homens que tinham chegado, que pensavam que tinha chegado o momento oportuno para que o cristianismo se entendesse com as correntes filosóficas atuais. E por isso eles tentavam então mudar, alterar, eles tentavam atualizar o Evangelho. Problemas com perseguição interna, volto a dizer, é sinônimo de sedução pelo mundo. Olha só, quantas lições nós aprendemos em apenas 4 versículos. Estudando, meditando, nos aprofundando, fazendo uma hermenêutica correta, fazendo uma interpretação correta das Escrituras. Aprendemos muitas lições. E aqui eu vou apenas relembrá-las. Falamos sobre 4 aspectos que podem comprometer a vida cristã. Primeiro, perseguição intelectual, filosofias vãs. Segundo, a indiferença pelo testemunho de homens de Deus. Terceiro, quando não há transferência de verdades espirituais. A quarta, quando o evangelho pregado já não é mais um instrumento de libertação. Depois, nós falamos sobre como lidar, e o porquê que leva os cristãos a tomarem essas decisões, a pegarem esses caminhos. Falamos sobre o problema da nova geração, que é suposta
a nova geração tem a suposta necessidade de atualizar o Evangelho. Falamos sobre o problema do hábito, que o cristianismo, quando se torna um hábito, vira uma rotina, leva à religiosidade, à idolatria, ao fideísmo religioso. Falamos também sobre o problema da santidade, e quando a santidade se torna um problema, o relacionamento com Deus se torna uma obrigação. E por último, acabamos de falar sobre os problemas com perseguição interna. Perseguição interna é sinônimo de sedução pelo mundo.